Então, eu queria Pode? voltar a uma conversa que a gente teve uma vez, que eu não gravei, há umas semanas atrás, acho que você lembra, sobre o Islã, Sim. que Uhum. você escreveu um livro que foi premiado na Arábia Saudita, né, sobre Maomé. Foi. Isso foi 1984, acho. Uma Aham. coisa assim. E naquela época e hoje você tem a mesma visão ainda sobre Maomé, sobre o Islã? Não, essencialmente sim. Essencialmente sim, porque o livro uma série de estudos sobre interpretação simbólica tradicional de episódios da vida do profeta. Uhum. Então, o que eu fiz foi selecionar alguns episódios que me pareceram centrais, ali, os mais ilustrativos, e dar interpretação simbólica, quer dizer, interpretação de ordem mística ou metafísica. Uhum. Mas é claro que isso se coloca num plano, e o problema, vamos dizer, da religião socialmente majoritária se coloca no outro plano, completamente diferente. Né? O que eu dei ali foi a interpretação espiritual mais elevada que existe, Uhum. consagrada por escolas místicas, essa coisa toda, né? Uhum. Que frequentemente o povão, o conjunto dos fiéis até ignora. E tem gente até que não gosta disso, né? Uhum. A parte Então esotérica mesmo, né? mais esotérica. Seria mais ou menos como você dar ali a mística de São João da Cruz e depois você confrontar isso, vamos dizer, com a moral religiosa socialmente vigente, com a parte política da coisa, quer dizer, a distância de uma dessas esferas para outra é enorme. Uhum. Né? Então tem a ver, assim, esse estudo que você fez com aquela... É o Chuon que fala sobre a unidade intrínseca de todas as tradições religiosas, é ele? Não, né? Ele tem um livro que é um clássico desse estudo de religião comparada, que se chama Da Unidade Transcendente das Religiões. Unidade transcendente, né? E um dos princípios que ele coloca é que só pode existir unidade no sentido transcendente, não imanente. Quer dizer, Uhum. transcendente é o que vai, vamos dizer, para além do mundo histórico, do mundo da experiência sensível humana, né? Uhum. Então você tem uma unidade do conteúdo metafísico da doutrina das várias religiões, o que não quer dizer que você tem uma unidade do ponto de vista ritual, moral, Uhum. legal, canônico, etc, etc. Essa unidade das religiões no sentido material, né, no sentido exotérico, para ele é uma impossibilidade pura e simples. Ele tem toda a razão. Agora, as doutrinas, o conteúdo metafísico das doutrinas tem de convergir necessariamente. Uhum. Né, porque senão você cairia no reino da absurdidade. Né? Isso, evidentemente, como você disse, a transcendental não tem nada a ver com o ecumenismo, né? Não, Eu lembro que o Bruno, não tem nada a ver. eu lembro que o Bruno Não tem nada Tolentino a ver. me dizia que para ele ecumenismo é a união de todas as religiões contra o catolicismo, né? É o que ele me dizia. Não, esse negócio ecumênico, isso aí é um negócio politicamente correto, isso é coisa da ONU. Você faz lá um tempo em que vale tudo, em que o sujeito vai celebrar a missa católica ao mesmo tempo que rituais budistas, etc. Isso aí já entra no reino da confusão e da politicagem. Tenta nivelar E, todo. na verdade, isso é o mundo do anticristo, isso é o mundo da falsificação total. Então é isso que eu queria te perguntar. O ele é muito correto nesse sentido, porque ele insiste em que o fato de haver uma unidade transcendente, quer dizer, uma unidade das doutrinas metafísicas, Uhum. não só não implica, como ele até contraria a possibilidade de fusão das religiões no plano social, histórico, etc. Não significa que elas equivalem, né? Elas não equivalem, elas não. Isso aí é uma coisa muito importante que ele não diz nesses termos, mas eu digo. As religiões não são espécies do mesmo gênero, não são coisas comparáveis entre si. A única coisa que existe comparável nelas é o fundamento metafísico de todas elas. Aí ele tem toda a razão. Uhum. Mas, por exemplo, se você colocar definir o cristianismo como uma via de salvação, essa expressão via de salvação, ela só tem sentido dentro do próprio cristianismo. Uhum. Quer dizer, o budismo, por exemplo, não é uma via de salvação. O judaísmo não é uma via de salvação, eles são outras coisas, são fenômenos de ordem espiritual, mas que não atendem à mesma demanda, você está entendendo? Então não se pode falar de... atualmente, Não se pode falar então de uma religião, que uma religião seja superior à outra nesse sentido aí. Nesse sentido não, porque não são espécies do mesmo gênero. Uhum. Não se pode comparar assim. Uhum. Não, por exemplo, se você pega o Islã é a ideia de uma sociedade sacra. Quer
dizer, o que seria, vamos dizer, uma sociedade todinha montada em torno da religião. Quer dizer, você tem um direito civil, um direito penal, tudo vindo da mesma fonte, que é o texto revelado. Isso aí não existe, não existe outro equivalente, não existe outra religião do mesmo tipo que você possa comparar, tá entendendo? O cristianismo não é uma sociedade sacra. Quer dizer, o cristianismo, desde o início, ele parte da diferença, da constatação que existe uma diferença entre o mundo sagrado e o mundo profano. Temos o mundo de Deus e o mundo de César, ou como diz Santo Agostinho, tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. E é voltada para o indivíduo também, né? Também, você veja, a mensagem cristã é voltada para cada indivíduo isoladamente. Claro que ele será integrado na comunidade religiosa a partir daí, mas a mensagem é para os indivíduos. Agora, no Islã não. O Islã é basicamente um Estado, uma sociedade, uma coisa assim, né? E tem essa história... É como se fosse um judaísmo, mas o judaísmo é também uma sociedade sacra, mas é uma sociedade nacional. É voltada para uma nação em particular. Após que o Islã é, pelo menos pretensamente, uma sociedade sacra mundial. A religião hindu, ela também é uma sociedade sacra, mas não apenas nacional, mas local. Ela só vale para um determinado território. Ela não pode ser exportada para fora da Índia. Então tem essa vinculação territorial. Então aí você tem já 3 ou 4 espécies diferentes que não atendem a mesma demanda e cujas doutrinas não se referem às mesmas coisas, tá entendendo? Então é só no mundo da mídia, que é o mundo da ilusão e da mentira, é que existem, por assim dizer, várias religiões. Na verdade não existe isso. Até o conceito de religião é um conceito que se aplica especificamente ao cristianismo. Você não pode dizer que o budismo seja uma religião nesse sentido. Você está entendendo? Certo. Ou que o hinduísmo seja uma religião nesse sentido. Mas agora você também faz uma diferenciação entre religião e seitas, usando como critério a questão da revelação, né? Essa é outra coisa. Vamos dizer, se você quiser distinguir o que é uma religião, então tomando o conceito da religião no seu sentido mais elástico, e já não muito exato, ainda assim você pode distingui-lo do que é uma pseudo-religião, uma falsificação, porque para ser admitido uma religião você tem um conjunto de elementos sem os quais não perfaz. Quer dizer, as religiões são origens de civilizações. Quer dizer, se ali você não tem elementos suficientes para sustentar uma civilização inteira, não é uma religião de maneira alguma. Entendeu? Em geral, o fundamento é uma revelação, né? Sim. E nenhuma seita... Agora, mesmo a falar revelação, às vezes você não tem revelações que também sejam espécies do mesmo gênero, né? O que é a revelação cristã? A revelação cristã é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? Sim. O que é a revelação judaica? Tá certo? É o encontro de Moisés com Deus no Alto Monte Sinai. Esses são acontecimentos especificamente diferentes. Não é que aqui teve um sujeito que recebeu uma revelação e ali teve outro que recebeu a revelação. Não, no cristianismo ninguém recebeu a revelação. Tá entendendo? Não foi a mensagem divina transmitida a alguém. Não foi isso. O remetente veio diretamente, né? Foi, vamos dizer, a manifestação de um conjunto de possibilidades divinas encarnada num indivíduo, num ser humano real. Quer dizer, e o que ele, vamos dizer, o essencial ali não é a mensagem dele, não são as palavras dele, mas é a realidade da vida dele. Está compreendendo? Sim. As palavras que nós temos registradas de Jesus Cristo são apenas uma migalha perto de tudo que ele falou. Tá certo? Então, o que interessa é realmente a pessoa dele, a presença real dele, né? Mas o cristianismo, então, seria, de todas as religiões, a que mais valoriza o indivíduo ou não? Não. Isso até essa noção de indivíduo, ela se forma, inclusive, a partir do cristianismo. Então antes não foi fundado com o cristianismo. Não. Como esta é uma noção interna ao cristianismo, não tem sentido você usá-la como meio de comparação do cristianismo com outras religiões. Certo. Você está entendendo? Mas aí não pode ficar uma coisa muito assim, um relativismo absoluto aí, se não puder comparar? Não, trata de apenas você descrever as coisas como elas realmente são. Quer dizer, relativismo só teria sentido você falar em relativismo por oposição a um absolutismo. O absolutismo seria você comparar várias religiões e dizer que uma é verdadeira, as outras são falsas. Tá. Ou então dizer que uma é melhor, as outras são piores. Mas, como não são espécies do mesmo gênero, esse tipo de comparação fica inviável. Você está entendendo? Certo. Por exemplo, se você pegar assim, a doutrina cristã é verdadeira, as outras são falsas. Igual, a doutrina cristã
é um negócio que só começou a existir muito tempo depois. O cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo é uma sequência de fatos que aconteceram, dos quais os intérpretes posteriores vão gradativamente extraindo, com maior ou menor felicidade, uma doutrina. A formação da doutrina cristã ainda não terminou. Ela vem ao longo de discussões que aparecem sobretudo nos concílios, não é isso? E que ainda não terminou de ser formulada. Então, você não pode dizer que existia uma doutrina cristã originária. Não havia doutrina nenhuma. Você tinha ali a pessoa real do Cristo presente, atuando. Como é que você transforma uma história verdadeira, quer dizer, uma biografia, né, miraculosa, numa doutrina? Você está entendendo? É tão difícil você extrair uma doutrina da vida do Cristo, como é difícil você extrair uma doutrina da sua própria vida. Transforma a sua vida numa doutrina. O que é que a sua vida afirma, o que é que ela nega? E, bom, essa transposição não é impossível, mas ela é bastante difícil. Tá certo? Então, se fosse defender de uma doutrina cristã, só começaria a existir cristãos depois de alguns milênios, entendeu? O cristianismo não é a doutrina, quer dizer, é a presença de um indivíduo que é o Verbo de Deus encarnado e no qual tudo depende da atitude que você tenha perante esse indivíduo, perante este homem. Isso é quando se diz a fé, né? O sujeito que interpreta a fé no sentido de crença é um idiota completo, tá certo? A pessoa como Kant, por exemplo, jamais entendeu o que é cristianismo. Aliás, a maior parte das pessoas que discutem isso, sobretudo jornalista, professor universitário, devia tudo voltar para ali na infância, porque crer ou não crer numa doutrina subentende que a doutrina exista. Sim. Como não existia doutrina nenhuma, não havia no que crer, tá certo? Então, quando se fala de fé, é a confiança que as pessoas tinham no indivíduo. Exato. Tá certo? Quer dizer, não é uma atitude doutrinal de crer ou não crer numa doutrina, aceitar, acreditar ou não acreditar. Não, é confiar ou não confiar. Quer dizer, a fé como crença já é um sentido muito degradado e posterior da palavra. Tá certo? Como é o único que as pessoas conhecem, porque só tomaram conhecimento do cristianismo através do seu reflexo na cultura de massas, tá certo? E não tem a menor ideia do que tenha sido a experiência originária, não tem um pouco de imaginação para conceber, né, o que teria sido o cristianismo antes de existir a doutrina cristã. Então, eles pegam o seu próprio erro de ótica, a sua própria ilusão de ótica e colocam a fé como crença e imaginam até que existem várias doutrinas e que existem várias fés, conforme você acredite na doutrina cristã, acredite na doutrina islâmica, etc. Tudo isso é de uma vulgaridade e de uma estupidez fora do comum. Você está entendendo? Então, por exemplo, no caso islâmico, sim, aí existe uma doutrina desde o começo. Por quê? O que é a revelação islâmica? É um conjunto de preceitos que teria sido ditado pelo arcanjo Gabriel ao profeta Mohammed, ou Maomé, como se diz no Ocidente. E ele sai pregando essa doutrina. E as pessoas aí sim podem acreditar na doutrina ou não. Quer dizer, não se trata apenas de confiar naquele indivíduo, mas de aceitar a doutrina ou não. Certo. Você está entendendo? Por exemplo, você pode confiar em Maomé, que a gente confiava nele, que achava ele um bom sujeito, uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, mas não aceitava a doutrina. Agora, no cristianismo, não. Quando, né, o sujeito doente diz para o Cristo, você pode me curar, é isso? Eu não posso me curar, a medicina não pode me curar, mas você pode. Ele está manifestando a sua confiança no poder de Cristo, não a crença numa doutrina. Ele pode ignorar a doutrina totalmente, tá entendendo? Então, à medida que os séculos passam, em que se forma, então, toda a estrutura do clero, e se expande, se consolida institucionalmente, aos poucos vão tirando daí uma doutrina. Mas não se pode dizer que quando Jesus falava de Deus como sendo Pai e nós filhos, não seria isso a semente de uma doutrina, que a pessoa poderia até confiar nele, mas não aceitar isso? Não, peraí, se o indivíduo acredita, confia em que aquele indivíduo é quem ele diz que é, tá certo? Você já é cristão automaticamente. Não depende de você aceitar uma doutrina. Uma coisa é você dizer, olha, existe o Filho de Deus, que não sei o quê, blá, 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 isso é uma doutrina. Outra coisa é ele chegar na sua frente e dizer, eu sou Filho de Deus e eu posso curar. Você está entendendo? No primeiro caso, você está aceitando uma doutrina. No segundo, você está confiando numa pessoa. Se você confiou nessa pessoa, você é cristão. Se você aceitou a doutrina, mas não confia na pessoa, você não é cristão. Ainda que você pense que é.
Isso quer dizer que você pode ser muito bom cristão conhecendo a doutrina muito imperfeitamente. Você está entendendo? Sim. Agora uma coisa, quando fala nessa unidade transcendente das religiões, isso está se falando de uma filosofia perene, é isso? Não. Se você, não, né? Esse termo também é ambíguo. Se você pegar, vamos dizer, o conteúdo doutrinal consolidado, não o conteúdo doutrinal elaborado, mas o conteúdo das escrituras, tá certo? Que é um conteúdo enormemente variado, contém elementos de história, elementos de poesia, elementos de legislação, etc, etc. E você transpuser tudo isso aí para uma doutrina metafísica, isso é, se você responder à pergunta, o que é que esses textos afirmam sobre a estrutura da realidade total? Uhum. Né? Daí você vai, como em geometria descritiva, você vai rebater esse texto para um outro plano. Você quer dizer, para o plano da doutrina metafísica. A doutrina metafísica é a doutrina sobre a constituição do ser, sobre a estrutura do ser, a estrutura da realidade. Note bem, esses textos, nenhum deles se apresenta num primeiro momento como doutrina metafísica. Tá certo? E tem uma doutrina metafísica ali embutida que você pode, mediante um esforço interpretativo, você extrai dali uma doutrina sobre o conjunto da estrutura da realidade. Se você fizer isto com as escrituras cristãs, com as escrituras budistas, com as escrituras islâmicas, etc, etc, você verá que a estrutura da realidade, tal como descrita em todas elas, é a mesma. Quer dizer, não há desacordo metafísico entre elas. Isso quer dizer, sumariamente, isso prova por A mais B, que existe uma estrutura da realidade que é conhecida uniformemente em todas as revelações, tá certo? E que foi a base de todas as civilizações existentes. Claro que indivíduos em particular podem inventar outras descrições da estrutura da realidade, mas corre por conta deles. Você não pode criar uma civilização com base nisso. Tá entendendo? Mas eu poderia então se dizer que toda revelação, na verdade, é uma tentativa de se atualizar aqui na Terra uma certa verdade ou... Uma tentativa, você fala uma tentativa, tem que ter um sujeito agente por trás da tentativa. Quem é que está tentando? É Deus, não? E por que se é o Deus que faz tentativas, não é Deus. Deus não faz Deus tentativas. não tenta nada, ou faz ou não faz. É isso? Alguns então, subordinados, então. Então você vê que a linguagem aí já não está adaptada, já não é apropriada ao fenômeno que você está tentando descrever. Porque se todos têm essa unidade transcendente, então por que ocorre uma revelação aqui, mesmo que não se possa comparar, como você disse, não pertence ao mesmo gênero, mas ocorre uma aqui, outra numa outra parte da Terra, e depois elas acabam entrando em conflito? Por sua própria natureza, quer dizer, esta mesma estrutura da realidade admite um número indefinido de expressões simbólicas. Não tem limite para o que pode acontecer aí. Tá certo? Se você pegar, não o plano dos textos revelados, mas da literatura universal, tá certo? Você vai ver que ela, no fundo, está falando da mesma coisa. E o número de símbolos, etc., com que se elabora isso é inesgotável. Está compreendendo? Sim. O que não pode haver seria uma divergência profunda quanto à estrutura da realidade. Isso não existe mesmo. Entre as grandes religiões não existe. Então você poderia até falar de uma filosofia perene no sentido de que é um conjunto de teses sobre a estrutura da realidade que se manteve estável em todas as épocas de civilizações e que, ademais, inspirou as grandes criações da literatura em todas as civilizações. Aí sim. E que, portanto, o sujeito que se volta contra isso, ele, no mínimo, é imprudente, porque se toda essa gente errou, por que vai o seu fulano agora, de repente, ser o primeirão a acertar? É bastante improvável. Por que teriam sido todos idiotas até o nascimento do seu fulano? É mais ou menos o que, por exemplo, se você lê um Heidegger, né? A proposta de Heidegger é essa: estava todo mundo enganado, todas as civilizações estavam enganadas, todos viviam uma ilusão e o primeiro sujeito acordado sou eu. Basta o sujeito ter isso, você vai ver que é um idiota. O idiota é um mal intencionado, porque eu acho que o Heidegger é um filho da puta, não entendeu? O Heidegger e todos os seus discípulos, Derrida, Lyotard, Gianni Vatten, mas é todo um bando de filho da puta. São enganadores. E eu acho que a humanidade, no seu conjunto, dificilmente ela pode ser que não é impossível que ela se equivoque, mas é muito improvável.
Agora, que toda ela se equivoque e só um fulaninho, depois de milênios, apareça e diz, eu sou o primeirão a saber a verdade, então, não, isso aí, bastaria isso acontecer, tá certo? Para que toda a estrutura da realidade imediatamente fosse uma loucura. Então, voltando, então não se pode falar de uma religião evolutiva que vai melhorando? Pode e não pode. Por quê? Por exemplo, o cristianismo, na sua essência, não pode evoluir, por quê? Porque ele está completo na vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida, paixão e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está todo o cristianismo. Mas enquanto doutrina, ele não só pode evoluir, como ele evolui. Por quê? Porque as sucessivas interpretações, elas vão melhorando. Às vezes elas pioram também, você está entendendo? Mas, de modo geral, você obtém mais clareza a respeito do que era, do que seria a expressão doutrinal da revelação originária, né? Tudo que se faz hoje, por exemplo, em nome do Corão, aí, por exemplo, esse Ahmadinejad, o Bin Laden, isso não atenta em nada contra Eles não têm merda na cabeça, tá entendendo? Isso não é uma culpa da religião, então, islâmica. Não, o que você pode dizer é o seguinte, é que dentro do Islã, como considerado como direito civil e penal, existe margem para essas coisas. Você está entendendo? Mas quanto que existe, né? Até que ponto é legítimo, até que ponto, e quando que deixa de ser legítimo? Quer dizer, isso aí é uma questão que se daria muito pano para manga entre teólogos islâmicos. Acontece o seguinte, que no Islã não existe uniformidade teológica, não existe um órgão como a Igreja Católica, que seria teoricamente encarregado de formular a doutrina, né, oficialmente aceita. Não existe isso. Existem escolas teológicas diferentes, cada um interpreta de um jeito. Então, a pergunta é essa, quem pode falar em nome do Islã? A resposta deles é a uma quer dizer a comunidade, subentendendo a comunidade dos sábios. Mas quando que a comunidade dos sábios se reuniu? Jamais. Ou então você reúne meia dúzia de sábios e diz, nós somos os sábios. Tá certo? E quem é que vai dizer que não? Só se aparecer outro meia dúzia de sábios que os confronta. Então, nesse sentido, é um saco de gato. Não tem quem possa falar em nome do Islã. Um fala e o outro desmente, tá entendendo? Então, você rastrear a origem desse terrorismo islâmico na própria religião islâmica, ou dizer que o terrorismo é uma distorção em relação à religião islâmica, é um problema que jamais será resolvido, porque as duas coisas, existem elementos para você provar uma, como existe elemento para provar outra. Você está entendendo? Sim. Então, para mim, essa é uma questão que não tem solução. Quer dizer, você não pode, vamos dizer, você não tem muito critério para você resolver essas coisas, tá entendendo? Você veja, mesmo dentro do cristianismo, tá, você tem esse problema. Por quê? A partir da hora que a igreja assume funções que inicialmente não eram dela, e isso começa a acontecer quando desmantela o Império Romano. Quando desmantela o Império Romano, o que acontece? Os camaradas importantes, os homens do poder, eles vão cada um para a sua fazenda, tá certo? E criam lá uma unidade de poder independente. Esses são os chamados feudos. Então você não tem um governo central mais. Quando existem as invasões bárbaras, cada um defende o seu feudo. Tá certo? Mas aí você tem uma montanha de cidades, de vilas, etc., que não estão, pelo menos, no feudo de ninguém. Então essas ficam à mercê. Então, foi aí que a igreja assumiu funções, por exemplo, funções judiciais, funções policiais, funções de governo, etc., etc. Nada no Evangelho anunciava que isso ia acontecer, mas aconteceu. Tá certo? Também acontece, vamos dizer, e as funções administrativas, por exemplo. Quem é um cartório? Onde é que você registra um documento? Por exemplo, você tem aqui, você vendeu uma terra, você quer passar uma escritura. Como é que você faz para você dar validade pública, dar fé pública a essa escritura? Tá certo? Não tendo governo, quem que vai ter que reconhecer? Então o pessoal apelava à igreja. Então, ia lá no padre, o padre autenticava o documento e guardava uma cópia. Então a igreja vira um cartório também. Você está entendendo? Então, ao longo dos séculos, com a decomposição do Império Romano e as invasões bárbaras, a igreja acabou assumindo um montão de funções administrativas, judiciais, policiais, etc., etc., que não estavam na natureza dela e que ela não tinha, como é que se diz, estrutura para isso. Então ela teve que adaptar essa estrutura. Eles também não podia se furtar a isso. Também, até funções militares. Por exemplo, quem defende a cidade, né? Você vê que a origem da aristocracia europeia é dupla. Em parte foram os senhores feudais que sobraram do Império Romano.
Mas isso é uma minoria. A maioria surge do quê? Surge da resistência às invasões bárbaras. Então, os camaradas que tomam a iniciativa, tá certo, de organizar a defesa da cidade e se sai bem contra os bárbaros, então ele é premiado pela comunidade com terras. Eles dão terras, eles dão terra e dão dinheiro pro cara. Então ele vira um senhor feudal. Quer dizer, a origem da classe feudal europeia é uma origem puramente militar. Você está entendendo? É o que já basta para acabar com o negócio da interpretação marxista da história. Quer dizer que antes de haver, vamos dizer, a riqueza, o poder da riqueza material, houve uma iniciativa militar. Essa iniciativa militar, ela não gerou a riqueza, evidentemente, mas ela reuniu a riqueza existente. Ela concentra a riqueza existente na mão de meia dúzia de pessoas. Né? Então, esses novos senhores feudais e a igreja transformada em administradora assim, de improviso, isso é que vai construir a estrutura de poder do mundo medieval. E tudo isso, nada disso foi planejado, não havia uma doutrina, não havia nada. Isso foi na confusão é que isso foi se montando. Ao mesmo tempo, dentro da igreja, prosseguem as discussões doutrinais, quer dizer, prosseguem as divergências de interpretação e tal, que tem que ser resolvida nos concílios. E se o concílio não consegue resolver, então o Papa é que tem que arbitrar. Então, essas sucessivas decisões doutrinais é que vão formando o corpo da doutrina cristã, tal como nós a conhecemos. Para você ter uma ideia de quanto isso pode ser demorado, o que hoje nós conhecemos, por exemplo, como moral católica, só obteve uma formulação escrita no século XVIII. Quer dizer, o século XVIII é tido como o chamado século do iluminismo, portanto, o século do anticristianismo. Eu digo, mas o que nós conhecemos como moral cristã sai do século XVIII também. Antes não existia, antes existia uma multiplicidade de decisões morais tomadas regionalmente pelos bispos, até pelos padres confessores, tá entendendo? Por exemplo, e o nego confessar tal coisa se é pecado ou não, o padre não sabia se era, ele decidia de acordo com as luzes dele, você tá entendendo? Então só no século XVIII é que isso obtém uma formulação organizada e uniforme na grande obra de Santo Afonso de Ligório, Teologia Moral, que é uma obra de racionalismo, porque Santo Afonso de Ligório faz, na moral cristã, o tipo de raciocínio dedutivo, que vai, vamos dizer, do geral para o particular, exatamente como Spinoza tinha feito na ética. Então você vê que o modus raciocinandi racionalista deu à moral cristã a sua formulação racional. Então você vê como essas coisas são, vamos dizer, são complicadas. Não são insolúveis, mas tem que abordá-las com muita seriedade, muita responsabilidade. E para isso a primeira condição é você abandonar esses conceitos, vamos dizer, vulgares e tomadas de posição vulgares que são alimentados diariamente na mídia e nessas merdas de instituições chamadas universidade. Que devia ser fechada todas, porque isso aí é o templo da estupidez humana. Né? Olavo, por que, por exemplo, que a igreja não aceita o Swedenborg, por exemplo? Ou aceita, não sei, né? A igreja católica. Porque mas tem igreja swedenborgiana. É muito difícil você aceitar ou rejeitar o Swedenborg, tá entendendo? Porque a obra do Swedenborg é imensa, tá certo? E abrange uma sucessão de visões que ele teve do céu e do inferno, e não dá para você dizer nem que sim, nem que não. Né? Quer dizer, depende daquilo ali, pode ser aceito até, sei lá, como uma revelação pessoal, uma coisa assim, mas como doutrina é quase impossível, né? A Bíblia está fechada? Ela não aceita mais nenhuma atualização ali? Pelo menos a cristã, né? Não, a Bíblia não vai ter acréscimo mais. Nem tem por que ter. Por exemplo, jamais aceitaria um livro do Swedenborg ali. Não, mas isso não teria pé nem cabeça, porque a última atualização, entre aspas, da Bíblia foram os relatos diretos da vida do Cristo, tirados ou de testemunhas diretas ou assim, de primeira geração, e ali acabou. É, porque, por exemplo, para os judeus isso já foi uma aberração total, né? Você pegar o Antigo Testamento e juntar o Novo Testamento. É por isso que eu estou perguntando, né? Se de repente parece uma aberração, mas... Presta atenção, que o Novo Testamento não é uma revelação. Sim. A revelação é a vida de Jesus. É o que aconteceu. Você tá entendendo? Então isso quer dizer que o Antigo Testamento e o Novo Testamento também não se colocam no mesmo plano, não são espécies do mesmo gênero. Por exemplo, quando Moisés, né,
quando Moisés traz do Alto Monte Sinai os 10 mandamentos, ele está trazendo com conteúdo revelado. Moisés não é revelado. Moisés nasceu, é um ser humano natural. Aquelas palavras é que são reveladas, foram ditadas diante dele como lei. Tá certo? Não existe nada disso no cristianismo. O cristianismo tem uma série de acontecimentos que eles são propriamente a revelação. Agora, você não pode dizer, por exemplo, que no Antigo Testamento você tem a história do povo judeu, mas você não pode dizer que tudo o que aconteceu para o povo judeu fosse revelação. Não, você tem alguns acontecimentos privilegiados e outros não. Mas no caso da vida do Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dele inteira é revelação. Uma coisa que você fala também, eu não sei se é naquele livro Fronteiras da Tradição, ou se é no Jardim das Aflições, que cada religião tem o seu ateu, ou seja, não existe um homogeneamente ou ateu. É um fenômeno empiricamente constatável, quer dizer que não existe não é ou a mesma ateu. coisa ser um ateu se a religião que você abandona, que você renega, é o judaísmo, é o cristianismo, é o budismo, é diferente, é? Quer dizer, tem que existir uma ciência do ateísmo comparado. Se existe uma ciência da religião comparada, tem que existir uma do ateísmo comparado. Então, assim, o cara que fala eu sou ateu, ele está, em geral, aqui está se referindo só ao cristianismo, né? Na verdade, ele não dá para generalizar. Olha, mas como seria? Eu não sei direito nem o que é ateu. Quer dizer, essa palavra ateu é uma palavra meio vazia, porque o sujeito está dizendo que não Deus. Ele não acredita numa determinada religião, ou ele não acredita num Deus tal como esse Deus foi explicado para ele por uma determinada religião. Entendeu? Eu acho que isso aí tudo não significa nada. Outra coisa também, no seu livro, no Jardim das Aflições, você fala muito que os historiadores, eles relevam muita importância das sociedades secretas nos acontecimentos históricos, né? Que eles não dão a importância devida. Não, eles omitem de uma maneira assim, absolutamente escandalosa. Tá certo? É uma coisa inaceitável. Aqui nos Estados Unidos não acontece isso, porque a história americana está tão entremeada, a história da maçonaria, que ninguém esconde isso. Sim, George Washington, Paul Revere... Isso aí faz parte, está integrado, não tem mais discussão. Quer dizer, se aparecem símbolos maçônicos, aparecem no grande monumento americano, se vê lá... Até o Aldrin, quando foi para a Lua, levou uma bandeira da maçonaria junto. Exatamente, você vê pinturas dos pais fundadores com avental maçônico. Então ninguém jamais tentou esconder isso. Ao contrário, a maçonaria se orgulha de ter feito isso. E ninguém aqui tem nada contra a maçonaria. Entendeu? O apoio que eles receberam da França foi através da maçonaria, né? Benjamin Franklin. Na época da... Bom, alguns contatos foram realmente maçônicos, né, do Benjamin Franklin. Mas Benjamin Franklin foi lá para ajudar a Revolução Francesa. Né? Quer dizer, a ajuda francesa foi apenas uma retribuição parcial. Os americanos ajudaram muito mais lá do que os franceses ajudaram aqui. Pô. O Benjamin Franklin foi lá e distribuiu um montão de dinheiro para os caras, assim, os caras não teriam feito a Revolução. Os americanos que teriam feito a Revolução com a ajuda francesa ou sem a ajuda francesa. Né? É apenas uma revolução, uma devolução, uma retribuição parcial. Né? E segundo você aí... Aqui era realmente a maçonaria americana. E o Guénon diz que se não houver uma união novamente da maçonaria com o cristianismo, o Ocidente vai cair no barbarismo ou vai se islamizar? Olha, eu acho que uma prova de que essa tese dele está certa é que qual é o lugar do mundo onde o cristianismo resiste melhor? Aqui. Onde a maçonaria e as igrejas sempre andaram de mãos dadas. Né? Agora, aconteceu o seguinte, que também houve ruptura aí dentro. Você não pode esquecer que existe tem aquele famoso livro, um sujeito chamado John Robinson, esse cara é um alto dignitário maçônico, que ele lá para dentro denuncia que havia um movimento na Europa chamado Iluminados, que era um movimento revolucionário, né, anticristão. Eu já vi um texto até do Benjamin Franklin falando sobre isso. Esse movimento estava se infiltrando, né, na maçonaria americana, e o cara denuncia isso. Tá certo? Existe uma carta de George Washington dizendo: eu tomei conhecimento desse negócio desses iluminados e espero que isto não se propague. Entendeu? Então você vê que existe uma maçonaria pró-cristã e uma maçonaria anticristã também aí, né?
Mas, de qualquer modo, isso aqui não é segredo. Entendeu? Agora, na história europeia, isso é um bicho de sete cabeças. Porque houve tanta mentira, tanta ocultação, tanta coisa jogada para baixo do tapete, que gerou uma confusão medonha. Enquanto isso não foi esclarecido tudo, né, a grande parte das questões públicas vão ser discutidas em termos absolutamente falseados. E você fala no Jardim das Aflições que muitos conflitos que rolam aí pelo mundo, na verdade, são expressões de um conflito interno de grupos. Claro, conflito maçônico interno. O pessoal pensa que a maçonaria assim, é um órgão, vamos dizer, unitário, né? E tem pleno controle de tudo que está acontecendo e que é a grande conspiradora por trás. Não é. Claro que não é isso. Né? Existe ali mil e uma correntes, ninguém tem controle de coisíssima nenhuma. Vários círculos que não se interpenetram. Às vezes não se conhecem, os outros não se entendem um ao outro. Né? Quer dizer, é uma besteira você pensar que todos os maçons estão de mãozinha dada para conspirar contra o resto do universo. Isso é uma estupidez fora do comum, né? Na verdade, a maçonaria seria como um método de reunião, digamos assim. Não sei, eu também não consigo definir a maçonaria nesse sentido, porque existem várias sociedades, umas mais secretas, outras menos secretas, discretas, né? Que se formam sobretudo a partir do século XVIII. Mas existem sociedades anteriores que não é errado você chamar de maçônicas porque estavam na origem da maçonaria. Mas também não dá para saber direito. Normalmente se dá como origem da maçonaria moderna no século XVIII, que foi a Constituição, quando se criaram as constituições maçônicas modernas, né? E onde tem ali nitidamente uma distinção entre uma maçonaria anglo-saxônica e uma francesa. Mas antes disso existe uma profusão de organizações que mais tarde vão confluir para a maçonaria, tá certo? Mas eu não acho que a palavra maçonaria seja a palavra adequada, o conceito adequado para esses. Porque tem organizações maçônicas, não maçônicas, entendeu? Agora, quando o Guénon fala dessa união da maçonaria com o cristianismo para levantar o Ocidente de novo, parece que ele fala em união de pequenos mistérios com grandes mistérios. Que seria? Teoricamente, de acordo com o Guénon, eu acho que o Guénon também simplifica um pouco o negócio. Né? Os ritos maçônicos se referem, vamos dizer, a um conhecimento esotérico da natureza e da história, por exemplo, da sociedade humana também. Tá certo? Ao passo que os ritos do cristianismo seriam os pequenos mistérios. Chamam os pequenos mistérios. E, teoricamente, dentro da estrutura dele, quando termina os pequenos mistérios, começam os grandes mistérios, que são os mistérios referentes a Deus, à imortalidade da alma, etc. Os mistérios propriamente espirituais. Então ele diz que se essas duas coisas estão separadas, você tem, de fato, uma inarmonia. Mas eu acho tudo isso muito simplificado, tá entendendo? De grosso modo isso é em parte verdade, tá entendendo? Mas na história não existem processos unívocos, você tá entendendo? Ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa no sentido, está acontecendo uma outra linha no sentido contrário. Você vê, o Guénon descreve a história moderna como uma história de ruptura entre a maçonaria e o cristianismo, mas ao mesmo tempo que estava havendo esse processo na Europa, estava havendo aqui uma união. Entendeu? Vamos dizer que ele estava com a razão com relação à França, de onde ele saiu, né? O Guénon era uma estranha mistura de universalismo e provincianismo, você está entendendo? Porque, por um lado, ele raciocina tudo dentro de um plano muito genérico, universal, mas, por outro lado, a referência que ele tem é assim, às vezes é tão localmente francesa que dá a impressão que ele não sabe que existem outras coisas fora da lista, né? Ele toma a França como se fosse um umbigo do mundo, tá, né? Que ele morreu aonde? No Egito? Morreu no Egito, Então, toda a nomenclatura que o Guénon usa para questões filosóficas é tudo exclusivamente francesa. A própria entendimento que ele tem devido à palavra filosofia, quando ele coloca filosofia é uma coisa, esoterismo é outra, eu digo, bom, isso na França, porque na Alemanha podia ser a mesma coisa. E com relação ao Islã, então ela não teria essa necessidade dessa fusão aí de um pequeno com um grande mistério, porque o Islã tem justamente esse caráter de sociedade sagrada, é isso? Sim, é o que parece na cabeça do Guénon, mas quando você vai ver, na verdade as coisas não são assim tão simples. Por quê? Porque esses dois aspectos, esotérico e exotérico, que no entender dele estão perfeitamente articulados no Islã, estão frequentemente em conflito.
Quer dizer, por exemplo, essas escolas místicas, né, que o pessoal aqui chama de Sufi, é um termo errado, mas o pessoal chama de Sufi. Com frequência, essas escolas foram invadidas, devastadas, o governo mandava matar todo mundo, tá entendendo? Eu mesmo ouvi sujeito, um representante dessa famosa fraternidade islâmica, né, que é o grande centro de agitação da política desde os anos 30, tudo em toda essa fraternidade, um alto funcionário dessa, um líder lá, dessa coisa, dizendo que o sufismo era a praga do Islã. Entendeu? Após que você pode encontrar um outro cara que também é da fraternidade islâmica e está dentro de uma escola sufi e acha aquilo uma maravilha. Olha, o Islã, o primeiro problema com o Islã é o seguinte: não dá para mapear o Islã. Eu já tentei isso aí. Quantas escolas esotéricas existem, sociedades secretas, quem manda em quem influencia o quê? Eu já tentei mapear isso aí. Não dá. Entendeu? É o caos, então. É o caos. Isso que é louco. Mas agora, basicamente... A única coisa que mantém aquilo em ordem é o seguinte: eles têm que rezar 5 vezes por dia. Naquelas horas, fazer o jejum no Ramadã. Isso aí eles sabem, tá entendendo? E é esta rotina religiosa diária que mantém a unidade do Islã. Porque quando você vai já na parte jurídica, você já tem uma diferença imensa. Na parte política, então, a organização estatal, bom, o Islã pode ter qualquer regime. Tá? Monarquia absoluta, ditadura militar, monarquia constitucional, república, qualquer coisa, tudo vale. E dentro das relações de esoterismo com exoterismo também são as mais variadas possíveis. Mas ainda muitas dessas organizações são secretas, e você não sabe, quer dizer, não são secretas no sentido absoluto. Quando você chega dentro de uma cidade, a pessoa sabe que tem a Tariqa, né, que é uma organização mística, chama Tariqa. Tem a Tariqa em tal lugar, que o Sheik é seu fulano, etc. Mas isso não está escrito em parte alguma, tá entendendo? Mas ainda, essas documentações dessas taricas, elas são documentações internas, que elas ficam ali, manuscritas, passam de geração em geração, não divulga para fora. Não é proibido conhecer, mas também, na verdade, ninguém tem acesso. Então, mapear isso é impossível. Realmente... Mais ainda, se você me pergunta qual é a relação entre, vamos dizer, a rede de organizações terroristas e esta outra rede de organizações secretas e semissecretas, meu Deus do céu, aí não dá mais para saber. Então o problema com o Islã é esse. Agora as pessoas querem que você, por exemplo, levanta a pergunta: esses radicais islâmicos, eles são um desvio em relação ao Islã tradicional ou são o próprio Islã tradicional? Eu não sei, você não sabe, quem está falando também não sabe. Isso aí não dá para saber. É muita confusão, você está entendendo? Eu li uma carta de uma alemã, de um site chamado, acho que é Faith Freedom, uma coisa assim. Ela dizendo que casou com um paquistanês na Alemanha, um cara comum, como se fosse um ocidental mesmo, mas seguidor do Islã, mas leigo, né, já. Mas ele foi fazer a peregrinação à Meca, ser Hajj, né? Diz que ele já tinha casado com um cara. Segundo ela teve que fugir dele, da família dele no Paquistão, porque ele se transformou num monstro, segundo ela, e que para ela todo islâmico, na verdade, é uma bomba relógio que só é ativado quando faz a peregrinação à Meca. Uma carta que ela escreveu falando isso. Isso aí é uma experiência pessoal, pode ser assim. Olha, praticamente com relação ao Islã, tudo que você disser tem algum fundo de verdade, entendeu? Se você disser, olha, são todos terroristas, tem um fundo de verdade. Se você disser, não, tem uma parte lá que é terrorista, a parte é boazinha, também tem um fundo de verdade. Por quê? Aquilo ali não tem uma unidade que você possa abranger num conceito. Não tem mesmo. E mais ainda, essa confusão é uma confusão móvel, que pode mudar muito de uma geração para outra. É que o pessoal está acostumado aqui no Ocidente com a civilização ter um centro, né? Ou dois ou três centros identificáveis, tá certo? E lá não tem isso. Entendeu? Que a unidade do Islã é mantida pelas 5 preces diárias, pela rotina religiosa e a leitura do Corão, e só. Agora, daí cada um pode tirar as consequências mais estapafúrias que ele queira. Se ele encontrar seguidores, agora, por válido, exemplo, né? Dentro do Islã é válido. Porque o Ahmadinejad, qual que é a viagem dele? Ele quer criar um conflito mundial porque ele acha que depois da devastação mundial aí vem o tal do Imam Mahdi, né, que eles chamam, Imam Mahdi, não sei como se pronuncia, que vai criar o califado mundial. Esse é o delírio dele, né?
se houvesse um califado mundial, você acha que seria um terrível? E eu acho que seria uma confusão pior do que já é. Né? Você acha que seria mais confuso ainda? Mas certamente, sempre foi. Uhum. Você pega, no tempo que tinha califado, essa coisa toda, você vê que tinha um controle mesmo do que se passava lá? Eram 32 países, uma coisa assim? Não tem. E até a Espanha, né? Você está entendendo? Ninguém tem controle daquilo. Então, você vê, quando teve as cruzadas, os governos tiveram que apelar à tal da Ordem dos Assassinos, Cachichim, para ajudar, que era uma espécie de máfia. Eles não tinham poder para combater a coisa sozinha. Então, se tinha uma máfia desse tamanho... Uma máfia doidona. Então, já era uma confusão, né? O que às vezes as pessoas então, têm dificuldade de entender é que a imensa variedade interna do Islã não permite generalizações, né? Pode acontecer qualquer coisa. Você está lidando com um caos movente, você está entendendo? Isso é engraçado que o Swedenborg, quando ele fala do céu, ele diz que existe uma seção lá só para islâmico, né? Tipo, para os caras conseguirem... Para os caras conseguirem entender, afinal de contas, que Jesus é sim o Filho de Deus e tal, eles têm que passar por esse lugar só para eles, porque o choque é muito grande.